Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre algumas similaridades que o governo brasileiro tem com o governo do ex-ditador Fulgêncio Batista em Cuba. Lembrando que o Fulgêncio Batista, anos antes, ele tinha sido eleito de forma direta, ainda que de forma manipulada, as eleições em Cuba, mas ele ascende ao poder a segunda vez mediante um golpe de Estado. Que, aliás, golpe de Estado este que tinha um dedinho dos Estados Unidos, que sempre acharam que Cuba era um protetorado deles. Até hoje os Estados Unidos pensam isso de Cuba. E como era a realidade cubana? Diferente desses vídeos neoliberaloides que fala que Cuba era uma maravilha, o índice de mortalidade infantil era gigantesca. O analfabetismo da sociedade dos adultos, da sociedade do ponto de vista da população adulta, era gigantesco. E Cuba tinha índices degradantes de desenvolvimento humano. Sem falar que o ex-ditador Fulgêncio Batista era um admirador dos Estados Unidos e queria fazer a ilha um protetorado deles, dos Estados Unidos. Algo que se assemelha a um certo governo, não acho? E o que aconteceu com isso? O povo foi começando a passar fome. A miséria extrema foi brotando na ilha de Cuba. E o que aconteceu? Vai ascender ao poder um indivíduo que era formado em direito, que começa a sua militância política desde jovem, e começa a empreender processos revolucionários. O primeiro deles é o assalto ao quartel de Moncada, em Cuba. Empreitada essa que não deu certo, porque eles foram capturados e foram levados a julgamento. Quem fez a defesa dessa galera toda? Justamente o homem que iria ascender o poder. E uma curiosidade, Fidel Castro, ele consegue até colocar os Estados Unidos a favor dele durante um período. Por quê? O próprio Estados Unidos passa a desconfiar do bajulador Fulgêncio Batista. Aí o que acontece com todo esse processo? Financia o Fidel Castro até um certo ponto. Mas o que acontece com toda a degradação? Nesse processo ele faz um dos mais longos discursos políticos, que ele auto-intitulou como A História Me Absolverá, e vai colocando aquela coisa na mente do cubano, e que já estava sofrendo com a miséria extrema, absurda, muito devido à negligência do governo Batista, que além de negligenciar a situação do pobre, era um governo corrupto com vários funcionários fantasmas, que isso motivou ainda mais o povo cubano a aderir ao movimento do Fidel Castro mais para frente. Nesse julgamento, Fidel Castro, Raul Castro e seus companheiros foram condenados. Todavia, 2 anos depois, eles
recebem anistia e vão para o México. Lá no México eles passam a arquitetar novos planos para voltar para Cuba para fazer o processo revolucionário e destituir o Batista do poder. E o que acontece com tudo isso? Com toda essa coisa? Eles vão conhecer um cara que vai ser um divisor de águas no processo revolucionário cubano. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, médico argentino e grande conhecedor, grande intelectual. Para vocês terem uma ideia, é de responsabilidade dele a criação de projetos que hoje é exemplo no mundo, como por exemplo a saúde da família, haja visto que ele era médico. Ele e o amigo dele, Alberto Granado, desenvolveram esse projeto em Cuba. Ele também foi ministro da economia cubana, depois que a Revolução Cubana. E o Batista, devido a toda a negligência, devido à questão de olhar só o lado do patrão, o que gerou? Gerou a popularidade do Fidel Castro. E o Fidel Castro começou a aglutinar esses elementos em prol dele. E começou a ascender o poder justamente por conta de um governo que negligenciava o pobre. Literalmente, ele ia na casa das pessoas e pegavam as jovens para servir de prostituta para os estadunidenses que iam para Cuba. Para os amigos terem uma ideia do nível de besta quadrada que era o senhor Fulgêncio Batista. Isso corroborou com a ascensão do Fidel Castro. E esse Fulgêncio Batista não teve nem a dignidade de ficar em Cuba para esperar sua sentença. Sabe o que eles fizeram? Fidel Castro chega a Havana em 1º de janeiro de 1959. E o que o Fulgêncio Batista faz? O Fidel chega, mas antes do Fidel chegar, ele sai de Cuba, ele e a sua família saem de Cuba para Costa Rica. E não teve a coragem nem de esperar a sua sentença. E parte desse grupo que foi sentenciado a mando do Fidel Castro à morte eram membros da ditadura batista. Alguns deles conseguiram escapar, viraram a máfia, deram origem à máfia cubana de Miami. Para os amigos terem uma ideia do que aconteceu em Cuba. E isso favoreceu o Fidel Castro ascender ao poder. O meu medo é o seguinte: a negligência que esse governo está querendo fazer com o social pode pavimentar alguém do perfil do Fidel Castro. Justamente quem eles tanto combatem, a bestialidade deles de negligenciar o social, pode gerar uma realidade no Brasil meio que se assemelha à realidade de Cuba, pré-Fidel Castro. E aí, vocês querem, principalmente os bolsonaristas, vocês querem que isso aconteça com o Brasil? Apoia o liberalismo, do senhor Paulo Guedes. Se vocês querem que aconteça uma coisa dessa com o Brasil, apoie o liberalismo do Paulo Guedes quer fazer. Vocês vão construir um Fidel Castro, uma espécie de Fidel Castro.
algo similar aconteceu na Venezuela. Toda a bandaeira, toda a roubalheira do petróleo venezuelano, da oligarquia que mandava na Venezuela, pavimentou a ascensão do Hugo Chávez e posteriormente do Nicolás Maduro. Por isso que eu falo, investir no social é muito mais importante do que investir no financeiro. Porque se você investe no capital humano, você consecutivamente, a longo prazo, você produz mais capital financeiro. Porque a classe trabalhadora que está trabalhando, se for bem valorizada, vai trabalhar até com mais gosto e vai produzir mais e vai gerar mais capital, vai gerar mais dividendo, capital financeiro para o Brasil, vai gerar mais PIB, PNB, Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. Mas a lógica é toda invertida de que achar que investir no bem-estar social é ruim, vai gerar um cara como Fidel Castro no Brasil. Pode escrever isso. E é isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, porque o YouTube vem desinscrevendo pessoas algumas vezes no meu canal. E para aqueles que estão chegando a primeira vez, não deixe de inscrever-se, acionar os sininhos das notificações. E todo vídeo eu deixo dar uma conta bancária para quem puder ajudar financeiramente o canal. E é isso aí, galera. E por quem não puder, ajude compartilhando esses vídeos. E no mais, fiquem todos com Deus.